Tá legal, pessoal? Tá entrando no ar mais um episódio do Em Casa Podcast. Eu sou o Rafael Freitas e eu tô muito feliz que você está aqui comigo na terceira edição desse programa. E hoje o programa tá mais do que incrível, porque não foi nada assim combinado da nossa parte, mas nós acreditamos muito nos encontros que o próprio Senhor faz e nos presenteou encontrar um camarada incrível, que já eu vou falar pra vocês quem que é. Só que antes de mais nada, o Daniel, com essa vinheta nova da terceira temporada, roda essa vinheta aí pra galera conhecer, pelo amor de Deus. Elton Silva. Tamo junto, meu amigo. Pelo amor de Deus, que honra, cara. Prazer estar nessa mesa. Meu Deus. Hoje eu tô me sentindo um cara extremamente privilegiado. E eu tô muito importante estar aqui na mesa. Tá louco? Não, mas peraí, na hora que você desembarcou aqui em Lisboa, ou melhor, não sei nem se já tinha chegado. Meu telefone já tinha apitado umas 10 vezes, as pessoas levam o pastor Elivelto no podcast. Cara, que loucura. Muita gente mandando mensagem dizendo que esse podcast aqui é um podcast muito famoso aqui em Lisboa. Meu Deus, cara, que honra. E que grandes missionários, pastores já passaram por aqui. Olha, teve... o Maicon teve cá, velho. É, Mike Barroco, quem mais? Djalma Toledo. Djalma Toledo. Davi Fernandes. Ah, então... Tem uma galera eu vou me retirar daqui. Ah, não, aqui é o seu lugar. Aqui é o lugar. Eu vou fazer diferente, deixa eu me retirar. Cara, que muito privilégio, cara. Com vocês. Meu Deus do céu, a gente tem muita coisa pra falar. Você muito. que não sabe quem que é o pastor Elivelto, antes de você assistir, pausa e vai lá no Instagram e pesquisa lá o Elivelto Silva _IT, correto? Isso. IT, então pronto, o user do cara já tá lá. IT. Vamos começar por aí, pastor Elivelto? Bora. Pode ser? Tema bom. Acho que a pergunta que todo mundo chega em você e fala, cara, por quê? Por que o Haiti, cara? Por que assim? o Haiti? Eu acho que toda igreja que a gente vai, todos os amigos, profetas, pastores, tem essa dúvida. Por que o Haiti global? Eu digo que foi um chamado totalmente divino, né? Um chamamento, uma vocação específica. Eu creio num Deus que se movimenta missiologicamente por geografias, né? Sobe a Macedônia, Atos 16, Paulo dizendo, né? Recebendo a impartição do Senhor, é necessário passar em Samaria, né? Entrar em Canaã, o povo judeu, o povo hebreu. Então eu acredito em chamados específicos, geográficos, mas acredito também numa missiologia bíblica prática, onde nós abrimos a Bíblia e obedecemos, ouvindo a voz de Deus, obedecendo. Então o Haiti, eu creio que foi um pouco dessas duas movimentações. O Haiti Global surgiu nesse coração missionário, nesse coração com o ardor da causa do órfão, da viúva e do refugiado. Então a gente começa a desenvolver metodologias de acolhimento e de educação, e plantio de igrejas, plantio de escolas, revitalização de escolas. Quantos né? anos, Pé? Quantos anos que envolve isso? Eu fui enviado de 2016 para 2017. Então quando a gente chega lá, a gente vai para dar suporte aos orfanatos e igrejas que tinham lá, né? E fui lá para morar ainda, passar alguns meses, peguei o crioulo, né? Comecei a entender um pouco o francês, também o espanhol, porque é uma ilha ali na América Central, né? Então, na região caribenha. Então, vamos lá. O Haiti, ele faz parte de uma ilha que se chama Ilha São Domingo, que está no meio de 36 ilhas no Caribe. Okay? A maior ilha é Cuba. Depois, do lado aqui, tem a Ilha São Domingo, né? Aí vai ter Jamaica e Porto Rico e as outras ilhas. Então, Dominica, Coração, Trinidad, várias outras ilhas, né? Então, das 36 ilhas que tem, 17 falam inglês, espanhol e tal, e outras línguas. Que loucura. Então, o Haiti está lá como um povo que é um dos povos que mais imigram do mundo. Então, por isso que a gente tem esse ardor da questão do Haiti, por causa da questão do terremoto que teve. Certo. 2010. 2021 também tem. De vez em quando tem alguns. Que loucura. Até hoje aquilo não foi... quando eles falam, a mídia gosta muito de mostrar um lado do Haiti. Uhum. Você está lá há 7 anos, eu acredito que você vai falar desse lado também, mas você vai conseguir trazer... Só nessa introdução, eu já entendi, foi a mesma resposta que você me deu há semanas atrás. Uhum. Quando eu perguntei por que o Haiti, você falou assim, porque Jesus agrada do Haiti, porque lá você vai encontrar com o órfão, com a viúva e com o refugiado. Falei, uau, que resposta... É o tripé da missão de Deus. Se você for ver Deuteronômio e Levítico,
Tiago, Hebreus, você vai ver, inclusive, Cristo trazendo a confirmação e a clareza de uma missiologia prática. Então, o sermão de Cristo, Mateus 24, Mateus 25, escatomissiológico, a praticidade dele é: e quando eu estive nu, você me vestiu; quando eu estive com sede, você me deu água; quando eu estive imigrante, você me acolheu. Então, começamos a acolher haitianos em Pernambuco, na nossa casa, na nossa igreja. Pelo fato de ser de imigração, claro. Que então, coisa, cara. Começamos a acolher no Paraná, no sul do Brasil. Então temos igrejas haitianas hoje em Itajaí, lá perto do Mevan. Tem igrejas haitianas ali no interior do Paraná. Hoje tem igrejas haitianas plantadas por nós, mas também por outros pastores e outras movimentações em todo o Brasil. Que loucura. Né? Então eles acolheram os refugiados, os imigrantes, oriundos de terremoto, de furacão, de guerra civil. Infelizmente o país se tornou o PIB mais baixo, o IDH mais baixo, país mais órfão, enfim, são vários fatores. Está sem presidente até hoje, mataram o presidente, cara. Não teve novas eleições, mas Jesus está no Haiti. Uau. Jesus ama o Haiti, Jesus ama aquele povo, ele entregou sua vida para aquele povo. Eu creio que existe um avivamento que vai tocar aquele lugar. Então, numa movimentação apostólica e profética, nós acreditamos nessas indas e vindas e nessa movimentação apostólica na América Latina, ali com os haitianos. Então, o Haiti Global são igrejas haitianas, escolas haitianas e bases missionárias para haitianos, né? Que loucura. Então, a gente crê e se movimenta por um avivamento, onde estamos preparando uma casa para Deus vir e habitar nela. Estamos preparando uma mesa para Jesus vir e trazer os seus filhos, sendo ele órfão, viúvo e refugiado, para sentar e se alimentar nessa mesa. E nada melhor do que um órfão que conheceu a paternidade do Senhor se levantar para liberar a paternidade às nações. Que loucura. É nada melhor do que uma viúva que conheceu o noivo. Que loucura. E levar esse amor desse noivo a outras nações. É um paradoxo absurdo, cara. Exato. Por isso que a gente se movimenta assim. E nada melhor do que um imigrante que conheceu aquele que imigrou primeiro que todos. Aquele que se refugiou primeiro que todos. Nada melhor do que essa pessoa levar o acolhimento das nações. Então, por isso que a gente se movimenta em favor. Por isso que foi o seu sim, então. Então, antes do Haiti, pronto, você morava no Brasil? Morava no Brasil, em Pernambuco. Tudo certinho? Tudo certinho. Nordeste brasileiro. Trabalhávamos com casas de acolhimento de pessoas oriundas das drogas, adictos, moradores de rua, enfim. Trabalhávamos com hospital, com asilo, e plantando igreja no sertão, plantamos igreja nos sertões. Fomos para Cracolândia de São Paulo, trabalhamos lá e tal. E aí, nessa metodologia de acolher, integrar, discipular, capacitar e enviar, sentimos essa direção do Senhor de trabalhar com o Haiti. Que loucura. E aí, pronto. Aí, inclusive, ela tá até ligando aí agora. A Ana, minha esposa. E você chegou na Ana e falou, vamos pro Haiti. Vamos pro Haiti. Como é que é isso aí, cara? Quando deu um tempo, ela sentiu esse desejo de se movimentar em favor do órfão, do necessitado, do refugiado, do imigrante. Eu digo que a Ana e a Amy, a minha filha, é fruto da ilha, né? Uau. Nasceu ali. Eu digo que elas foram chamados por Deus também junto com a sua casa. Então, os pais da Ana, os tios da Ana, eles se movimentam no sertão nordestino em favor do pobre, do necessitado. Né? Então, estou plantando igrejas lá, junto com a nossa igreja, ali em Pernambuco. Ela tem um chamado missionário. Então, quando ela falou para mim assim, aonde você for, eu estou disponível, eu estou com a mala pronta, pode ser qualquer lugar do mundo. Só vamos. Que loucura. Aí eu disse, eu vou casar com você. É isso mesmo, cara. Que maravilha. E ela se disponibilizou para poder viver essa jornada junto com a gente. Então, eu acredito num chamado onde Deus une pessoas que estão indo para o mesmo lugar e se encontram no meio do caminho, com um só propósito. Então, eu acredito que a Ana ela se encaixou exatamente dentro desse propósito de Deus. Ela simplesmente não tem uma missão. Sim. Ela faz parte da missão de Deus. Ela se disponibilizou para isso. Então, ela se preparou também, fez missiologia, fez capelania, fez dependência química. Ela... enfim, foi trabalhar no sertão, bicha correria nas ruas. Mesmo. Resumindo e concluindo, né? A bicha se preparou ali, fez loucura, um curso cara. na Shores of Grace, Uau. ali do Nick Billman.
foi trabalhar, assumiu uma casa de recuperação feminina, tomou conta dessa casa de recuperação e Deus foi amadurecendo ela para esse coração de escuta ativa das nações e tal. E graxa na unha. Ela Meu assim, Deus. eu creio que Deus está levantando um povo e antes dele levantar alguns filhos que vão tocar as nações, antes de Deus levantar Moisés, ele levanta uma Joquebede. Uau. Antes dele levantar Samuel, ele levanta uma Ana. Mana. Antes dele levantar um João Batista que vai profetizar o caminho da volta do Senhor, ele levanta Isabel. Então eu creio que mães de nações estão se levantando para preparar um caminho para a herança das nações. Salmos 2. Pede-me as nações, eu te darei por herança. Que loucura. Então, às vezes, Deus não vai dar a herança das nações a essa mãe ou a esse pai, mas vai dar aos filhos. A descendência deles. Exatamente. Você pegou isso aí, gente? Vocês estão vendo que rumo que isso vai dar aqui hoje? Cara, eu tô impressionado. E agora é assim, pastor Elivelto, guerra civil, terremoto, o que mais que tem lá? Porque o país, para poder acontecer catástrofes naturais, né, a mão do homem também, né, num governo que aquilo é assim, cara, talvez o recurso, eu não sei, eu tô por fora, talvez é mal distribuído. Eu não sei até que ponto a República Dominicana... governo Haiti tem qualquer relação com isso? Não. Tem um conflito interno. É um conflito, cara? Então a gente fala sempre, tem missionários que já estão lá e trabalhando sem sair de lá, numa movimentação interna, missionários da Missão Desafio, algumas outras missões da Guatemala, ali da Venezuela, outros missionários dos Estados Unidos, eles falam exatamente isso, que existe uma questão mais espiritual do que econômica ou política. Nossa, cara. Então vamos lá. Acontece terremoto na ilha, afeta o Haiti e a República Dominicana não. Passa furacão, às vezes atinge alguns lugares ali no Haiti e a Dominicana não. Então tá tendo uma crise lá agora, uma guerrazinha entre eles. Certo. O Haiti é mais prejudicado, a República Dominicana não. Que coisa. Então você vê, o Haiti era mais próspero do que a República Dominicana. Aí quando vem todas essas catástrofes e etc., você vê agora um Haiti escasso e refém. Aonde o povo na República Dominicana, às vezes, não entregam nem documentos para os haitianos que migram para lá. 50% dos haitianos que moram fora do Haiti moram na República Dominicana. Os outros 50% moram nos Estados Unidos, Brasil, Chile, México, tentando fazer essa imigração e etc. Então, por isso que nós temos escolas e igrejas na República Dominicana. Entendeu? Então, são 2 escolas em La Vega, 2 escolas em Punta Cana e 2 igrejas em La Vega, 2 igrejas em Punta Cana e 1 igreja e 2 igrejas em Santo Domingo. Tudo com haitianos. Uau. Cultos em crioulo, cultos de adoração e tudo para haitiano. Assim como no Brasil também, e na Bolívia e Ohio, nos Estados Unidos, dentro do nosso presbitério tem igrejas haitianas lá. O que acontece? Todos esses fenômenos, essas crises, essas batalhas que aconteceram lá, afetou a economia, que afetou a questão política, mataram o presidente, o PIB mais baixo, TH mais baixo, todo esse cenário. Mas esse cenário, até pré-terremoto 2010, lá na independência do Haiti, houve um massacre. Na verdade, houveram 2 níveis de grandes sacrifícios e massacres. Primeiro, quando a França entra, com os escravos da África, entram lá, matam os haitianos, primeiro derramamento, primeiro sacrifício. O negócio fazendo sentido. Batalha espiritual. Uau, cara. Então, e depois, para expulsarem os franceses, o que é que eles fazem? Morte. Muitos mais sacrifícios. E aí, muito derramamento, muita oferta, enfim. A gente sabe que Gênesis vai falar que quando o homem peca, a terra produz cardos e abrolhos. Então, o pecado fere a terra. Nossa. Então, por ordem espiritual divina, às vezes Deus permite que a terra seja ferida para que o povo se volte para ele. Deus permite algumas crises, sendo ela humanitária, política, crises geográficas, geológicas, enfim. Deus permite algumas coisas, até como início de dores, para que o povo se arrependa e se volte para ele.
Saber que ele está voltando para reinar sobre todas as nações e restaurar tudo. Então, a gente vê a República Dominicana predominantemente cristã e o Haiti voodoo. Cara, como assim que... É bizarro. Muito. Mas o que é que a gente vê dentro desse cenário? A gente vê uma igreja em chamas. Uau, cara. Uma igreja que não se rende. Claro, tem pessoas, tem pastores, tem líderes que às vezes se rendem Sim. à manipulação, às ideologias, às crises, às regências malignas, enfim, e todos os outros caminhos, mas ainda dentro desse povo existe um povo que clama por um avivamento. Nossos cultos começam às 5, 6 horas da manhã e termina 2, 3, 4 horas da tarde. Meu Deus, cara. Tem igreja que ora todo dia, sem cessar, e vive casa de oração há muitos anos. Uau. E aquela adoração, celebração, muito fogo, muita adoração a Deus. Tem pastores, cara, eu conheço pastores do nosso presbitério que já plantaram 20, 25, 30 igrejas nas montanhas do Haiti. Que loucura, bicho. Então, atrás das igrejas tem escolas, né? Atrás das igrejas tem escola porque, como não tem escola pública, responsabilidade social e missional da igreja. Igual que vocês têm aqui, né? Sim. Na igreja tem uma escola. A gente entende que não é a obrigação, mas é a nossa responsabilidade. E cara, isso que você está falando é tão incrível, porque entra já naquele... é algo muito complexo, porque condições para isso o Haiti não oferece. Correto? Então não. Você está falando que um pastor implantou 30 igrejas. Cara, que nível de loucura, que absurdo, que fé é essa a levar uma galera dessa? Que fé é essa desse povo estar lá na igreja? É muita convicção de Deus. Isso é uma loucura, cara. Quando eles se convertem, ok, eles fizeram todos os níveis de sacrifício aos deuses lá, Pabon e etc. A ramificação de Zagbeito da África, por exemplo. Entregam filhos. Eu tenho relatos, enfim. Tem coisas que não dá nem para falar aqui. Acredito. Mas, quando eles se convertem e entregam sua vida para Jesus, eles se entregam por inteiro. Tudo. Uau. É esse sacrifício que o Cordeiro entregou. Eles dizem assim, não, eu tenho que entregar todo o meu tempo, todo o meu dinheiro, todos os frutos da minha semente, todo o fruto da minha colheita, eu tenho que entregar tudo. Que loucura. Eu entrego minha vida, eu entrego todo o meu tempo, meus dons, meus talentos para servir o Senhor. E é por esse motivo que o Elivel está lá hoje. É para ver esse pensamento, essa mentalidade. Exatamente. Essa mentalidade. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Tá louco, bicho. Meu Deus, cara. Tem gente raçuda lá que tá há muito tempo. Eu conheço missionários, cara, pastores que desenvolvem trabalhos lá antes da gente. Pastores brasileiros, poderia citar o nome de alguns deles aqui, mas são alguns que prepararam um caminho para a gente entrar. E aquela levada de 2013? Eu acho que em 2013 teve a onda do Haiti, foi pós ali o terremoto, quando as coisas começaram a melhorar ali qualquer coisa. Teve uma onda de envio, cara. Teve, por quê? O Brasil enviou militares que aí abriram o caminho para missionários entrarem para desenvolver esse trabalho simultâneo com eles também. Já agora, pastor Elivelto, você vai responder uma pergunta aqui minha e que vai ser a resposta para muitas pessoas. O que faz o missionário, o pastor Elivelto, chegar a deparar com uma situação daquela, um caos total, certo? Na hora de ser enviado, o cara tá naquela expectativa, naquela pressão, aquele culto avivado, vamos! E tal, e aquela coisa toda. E quando vai? Porque... eu lembro que a gente já está envolvido no meio missional há longos anos e eu lembro que teve uma levada, cara, muito grande, e essa mesma levada com o mesmo entusiasmo que foi, voltou. Você acredita que existe a missão cumprida, que eu acredito que ela não foi, a não ser que é algo pessoal de cada um? Basicamente, como é que seria? O que explica a galera que vai na empolgação e chega lá e depara, poxa, eu achava que era diferente, né, Elivelto? É até bom que você dá deixa uma deixa para essa galera que tem um sentimento, mas eu acredito que um sentimento não vai manter um missionário no campo. Acho que tem que ser além do sentimento. Uma obediência, né? Pronto, fala com a gente aí, por gentileza. Eu posso comunicar aqui com a câmera? Por favor, vai ser ótimo. Você que tem um chamado, uma vocação de Deus, saiba que existe um tempo
E existe um outro tempo. Existe um tempo de subir o monte e existe tempo de descer do monte. Existe um tempo de você se deparar com o chamamento do Senhor geográfico, específico, mas tempos de transições, de uma movimentação apostólica e profética, o discernimento prático para nos movermos missionalmente é ganhar o perdido a qualquer custo, discipular outras nações, capacitar e enviar, fazer com que ele dê continuidade, nativo ganhando nativo, dê continuidade a todo trabalho missionário que a gente faça. Para você transicionar e ir para uma nova estação, para um novo território ou uma expansão, você precisa ter convicção no seu coração de que existem pessoas que se levantaram e foram levantados por Deus ali junto com você, que possam dar continuidade àquilo que você iniciou. Então, existe tempo de plantar, existe tempo de regar e existe tempo de colher. Quem dá o crescimento é Deus. Mas saiba discernir exatamente o tempo de você entrar num território e o tempo de você transicionar a outro território. E o interessante de tudo isso é que, mesmo que você vá para uma outra nação, saiba que ganhar, consolidar, discipular, capacitar, enviar, respaldar, faz com que você capacite o nativo para que ganhe outros nativos, né? Então, às vezes, o missionário ele vai somente plantar num lugar. Às vezes ele está indo só para regar. Às vezes ele está indo para colher em tempos de avivamento, em tempos de grande colheita. Mas eu creio que a palavra mais assertiva para esses tempos é: saiba discernir as transições. Saiba discernir as transições. Então, não se mova por medo. Tem muita gente que sai do campo, e lá também teve muito isso. Quando o exército da ONU saiu, muitos missionários de bases missionárias saíram. Outros transicionários para investir mais nos nativos. Alguns ficam mais na assistência social, outros na educação, outros nas igrejas. Mas tem muita gente que ainda tem a essência da grande comissão, de fazer discípulos e ensinando eles a guardar tudo aquilo que Deus lhes entregou. Tá louco, cara. É mais ou menos assim. Perfeito. Então, eu não me movimento, nós não podemos nos movimentar por crises econômicas, crises de segurança, crises políticas, crises geográficas, geológicas. Não. A gente precisa se movimentar exatamente na movimentação divina, né? Então, tem muita gente, eu creio, que foi chamado simplesmente para a missão de oração. Atos capítulo 6, né? Nós ficaremos com a oração e a palavra. E outros vamos separar para o serviço da mesa. Tem gente que foi chamado para uma missão de intercessão. Tem outros que foram chamados para levantar um altar de adoração. Mas aqueles que precisam se posicionar profeticamente, apostolicamente, tem que se envolver com a proclamação, com o discipulado das nações, com a evangelização das nações. Loucura. Então a gente está falando de sementes de longo prazo, né? Então é mais ou menos isso. Lá a gente viu muita movimentação de missões que abriram, que fecharam, que transicionaram, né? A maioria deles souberam transicionar no tempo certo. Outros simplesmente fecharam mesmo. Parou tudo. Mas creio que isso acontece em vários outros lugares. Sim. No sertão tem muita gente que vai e diz assim, não, a gente vai e tal, a gente vai ver esse avivamento. Tudo. Esse avivamento no sertão que todo mundo profetizou ali no Nordeste. Então vamos lá nas nossas igrejas, nosso apóstolo, nossos pastores lá de Pernambuco, 16 igrejas plantadas no sertão, bases, pastores, nativos ganhando nativos, né? E eu louvo a Deus porque ainda existem pastores e igrejas sérias e sólidas no quesito de continuidade de missão. Loucura. Tem muita gente que pensa que missões é só aquela missão de curto prazo, né? Você vai, visita, leva alimento, leva isso, faz uma brincadeira, ministra e vai embora. Eu sou missionário. Então, missões de fato E isso é um câncer do nosso século. Exato. Desculpa eu te cortar, mas, cara, eu não sei até que ponto a galera confundiu muito esse negócio de vou dizer assim, uma ação social, porque é uma ação, a galera se movimenta, vai para um sítio, fica ali determinado.
um sítio que eu falo, vai para uma localização e tudo mais, e eu sou missionário, isso é muito pesado, cara. O missionário, eu gosto da definição que o Dr. Oswald Smith e também o nosso amigo Ronaldo Lindório, ele fala que o missionário ele vive a movimentação apostólica. Então, o ministério apostólico, ele é um ministério missional. Que loucura, nosso apóstolo Luiz, ele fala exatamente isso também. O apóstolo que ele não é missionário, ele é um impostor, porque o apóstolo é aquele que vai primeiro. Ele é um precursor, aquele que abre caminho. Então, o missionário é a pedrinha, o apostoléus, o apostolôs, a pedrinha enviada para longe. Uau. Né? Aquele que vai abrir caminho, que vai abrir espaço, que vai... às vezes ele vai ser aquele primeiro que evangeliza, vai ser o primeiro a pastorear, vai ser o primeiro a ensinar, vai ser o primeiro a profetizar na vida das pessoas, e às vezes ele vai ser o primeiro a ir embora. Que loucura, bicho. Isso é então o missionário ele tem que ter isso. Por isso que o cara hoje, pastor Oliveira, antes de pensar qualquer coisa em ir, em sair, ele tem que estar muito bem resolvido. Cara. Resolvido. Essa levada de adolescente que nós nunca teve tanta escola missionária. Nunca. Eu tô falando asneira, não? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Escolas. Nunca teve tantas escolas missionárias. A gente vê hoje, por exemplo, a gente está aqui falando do Haiti. E o senhor tem todo respaldo para poder falar do lugar que o senhor mora, né? Que o senhor está lá desenvolvendo trabalho há mais de anos. Mas a gente pode citar várias outras. Vamos citar igual foi lá no próprio sertão do Brasil, próprios brasileiros ali, que vão naquela empolgação e logo ali o fogo se acaba, enfim. Mas pronto, preparação, né? Eu acho que é a palavra certa, né? Às vezes a gente se depara, e eu amo as escolas intensivas. Um final de semana, uma semana, um mês. Mas a missiologia bíblica, ela é muito mais profunda daquilo que a gente pensa às vezes. Não é simplesmente eu vou aprender a comunicar o evangelho, o livro sem palavras. A pulseirinha da evangelização ali com as cores, né? E aí eu sou um missionário, estou preparado, eu sei um pouco sobre identidade, eu sei um pouco sobre estilo de vida de oração. Plano de salvação. Eu sei um pouco de evangelismo criativo, até um pouco de missão urbana eu entendo. Nossa. Mas fazer discípulo de todas as nações é você conhecer as questões antropológicas de um povo, linguística, de oralidade, de totemismo, essas questões espirituais, de cosmovisão, de teologia bíblica, de plantio de igrejas saudáveis, missões transculturais. Tudo isso faz parte da missiologia bíblica. Tudo dentro da palavra. Tudo dentro da Bíblia. Então, assim, as escolas missionárias, elas precisam capacitar bons missionários para que possam plantar boas igrejas. Então, as escolas missionárias precisam capacitar bons missionários para que possam plantar boas igrejas. Uau, cara. Porque Jesus não vai voltar para buscar a minha filantropia, a minha ONG, a minha OCIP. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Que absurdo, cara. Ele vai voltar. Meu Deus. Então, quando Paulo diz na teologia paulina da missão, que a gente diz na missiologia, aonde Cristo não foi anunciado. Então, eu preciso desenvolver os dons, os ministérios e talentos que eu tenho, ferramentalizar isso, equipar a igreja, né? A finalidade dos ministérios em Efésios 4 é exatamente isso. A edificação dos santos, equipar a igreja, preparar a igreja para que possa se multiplicar e se manifestar em culturas, em línguas, em raças, em tribos, em nações, Apocalipse 5, que ainda não conheceu. Então, às vezes o missionário vem e ele diz, eu sou um missionário, mas ele não está disposto a aprender uma nova língua. Eu não falo nem somente de espanhol, francês ou inglês. Aprender uma língua nativa, por exemplo, um crioulo. Claro, um dialeto. Um dialeto nativo. Traduzir materiais, traduzir Bíblia, plantar a igreja, pregar o evangelho na língua dele. Como que você vai acessar o coração de alguém se você não fala a língua dele? Que loucura, cara. Então, eu creio que o batismo do Espírito Santo ele veio para nos trazer glossolalia, a comunhão e a comunicação com Deus, e também para restaurar a xenolalia, a comunicação e a comunhão com outros povos. Que absurdo, cara. Não é? Tu é que nem Atos 2, o que a galera tava falando lá, né? Outras línguas. Que absurdo isso, cara. Então eu creio na questão de Coríntios 12, mas também eu creio nessa questão de Atos 2
como a pluralidade divina. Uma junção Porque absurda. o Deus que dividiu as línguas, ele pode conceder a qualquer um. Que absurdo. Por meio do Espírito. Que loucura. Né? Que loucura. Enquanto os homens queriam construir Babel para tocar a Deus, Deus desfaz isso e ensina o povo a construir uma casa, um tabernáculo para ele vir tocar a terra. E aí reunir para ele as línguas, as nações, os povos. Esse é o nosso papel missionário. Então, o missionário que ele não está disposto a aprender uma nova língua, compreender uma nova cultura, como que ele vai plantar uma nova igreja? Possível, não há hipótese. Como eu costumo falar, não há hipótese. E você está falando desse lance do treinamento aí, quando Paulo ele finaliza ali o seu treinamento com Tito, vou usar a expressão que finalizar, e chega um momento que o Paulo vira para Tito e fala, pode ficar, acho que é em Creta, pode ficar aí, que você estando aí, é a mesma coisa de eu estar aí, né? Então, Sim. eu acredito que o cara ele é levado a um treinamento tão absurdo que ele absorve aquilo tão bem que ele consegue transicionar da mesma maneira que ele absorveu por uma pessoa. E o cara tem mais um missionário ali pronto. Essa, igual você falou, não só o ensino, mas a clareza da parte do Senhor, leitura da palavra, tudo para trazer uma convicção pro cara criar uma cópia igual a ele. Poxa vida, pronto, eu tenho aqui um cara que eu posso ir embora, que ele vai continuar fazendo aqui a mesma coisa, como se fosse eu. E foi o que Jesus fez, né, com os 12, e o chicote está estralando até hoje. Sim. E eu estou impressionado. Eu acredito muito nisso, que a questão da missiologia bíblica e a teologia bíblica da missão, ela traz essa ênfase em fazer discípulos e esse discípulo fazer outro discípulo. E assim, sucessivamente, o evangelho de Jesus Cristo será pregado em todas as nações por meio de todos os filhos. Então, Romanos 8,19 são filhos maduros que um dia foram alcançados pelos seus pais, que eles se levantarão para anunciar, comunicar e gerar outros filhos. Então, na verdade, a teologia bíblica da missão, ela não começa no Antigo Testamento, ela começa no Novo Testamento, começa no Antigo. Gênesis 1, 28. E disse Deus ao homem, multiplique, subjugue e domine sobre todas as coisas. Então, se Deus disse ao homem, o homem ouviu a voz de Deus. Relacionamento com ele. E aí, depois disso, desse conhecer a Deus, se relacionar com Deus, adorar a Deus, receber a impressão divina, as digitais, a identidade, a paternidade de Deus, aí eu estou pronto para multiplicar. Então é aquilo que Jesus fez com seus discípulos. Mateus 10, Marcos 3 e Lucas 6, Jesus chama os discípulos para estarem com ele. Uau, cara. Depois que ele desce do monte. E depois chama os discípulos para discipularem e cumprir a sua missão em nome dele. Que loucura. Não dá pra pular a etapa. Não dá pra eu discipular as nações sem ser discipulado por Deus. Que absurdo. Que loucura, então, se cara. Deus disse ao homem, o homem ouviu a voz de Deus, se eu quero ser uma voz para as nações, eu preciso ouvir a voz de Deus primeiro. Que absurdo. Então, multiplicar, que é aquilo que Jesus vai falar, em Marcos 16, 15, Mateus 28, 19, 20, 21, 2 Timóteo 4, 2, 1 Timóteo 4, 2, 2 Timóteo 4, 2, quando a gente vai ver essa grande comissão, esse chamamento do Senhor, primeiro, nós, ouvindo a voz de Deus juntos, em unidade, e depois, nós, todos juntos, disponíveis para pregar todo o evangelho. Que loucura, cara. Aí é um povo só, fazendo um trabalho uma coisa só. Ah, cara, isso vai ser muito prazeroso, cara. Fazer o caminho de volta, eu creio. Meu Deus, cara. O caminho de volta, né? América Latina, Europa, Oriente Médio, Israel. Esse caminho de volta vai ser filhos que amadurecem e vão comunicando a outras nações e tribos a importância de se voltar para o nosso Pai, o Criador. Né? Deixa eu quebrar esse gelo aqui agora. Sim. Que eu acho... Quer mais água? Quero. Pode ficar à vontade, por favor. Deixa eu servir o senhor aqui. Obrigado. Aí, gente, ó. Mas, pastor Elivelto, o que eu quero perguntar a você, e você vai ter 1000 respostas para poder me dar, mas se você conseguir resumir 2 coisas aí, eu quero as coisas tenebrosas, porque a gente tá falando de... Eu posso falar bruxaria? Posso falar bruxaria, né? Porque o voodooísmo, cara, é punk, é parada mesmo, pesado, e que é pouco divulgado, até as imagens são... A internet cai, não deixa circular livremente. Sim. No portal, no Portas Abertas, às vezes saía muito... Hoje eu não sei, não acompanho muito ali, mas saía muito material, muito conteúdo referente a isso. Mas
aquilo que você viu, seus olhos viram assim cara, não tô acreditando, mas eu preciso de acreditar porque eu tô vendo. Eu gostava que você contasse pra nós. Se for muito assim tenebroso, a gente deixa pra outra ocasião. Tranquilo. A gente já viu um pouco de tudo, né? E o pessoal sempre pergunta sobre essas curiosidades, né? Os nossos pastores, tem pastores lá que nos apoiam muito e já há muitos anos. Pastores muito experientes. Já contaram histórias de, em meio a reuniões de oração, de intercessão, por exemplo, vigílias, ajuntamento de pastores e líderes, eles escutarem algo, pum, caindo em cima da igreja, 3 horas da manhã, no meio da vigília, e depois escutar essa pessoa correndo, e eles têm convicção de que são bruxos, e depois eles encontraram esses bruxos. Lá você vê alguns bruxos passando no meio da rua, assim, às vezes nus, saindo de dentro de cemitério, cheio de pó de cinza, assim, e fazendo muita magia negra. Às vezes você vai ver histórias, você vai escutar histórias, mas às vezes você vai se deparar com cenas. A gente estava fazendo uma missão ali ao sul do Haiti, né? Voltando da missão, tínhamos levado caminhões, muito material, comida, coisa do tipo. Interessante que, de madrugada, o carro da gente começou a quebrar, só que a gente tinha percebido que tinha passado na frente dos nossos carros, a gente tava tudo com um rádiozinho na mão, e tinha um pastor lá que nos ajuda demais, né? Um pastor que a gente reconhece demais a liderança dele lá no Haiti. Ele fala pra gente assim: pastores, vocês estão vendo isso? E tal, a gente tá vendo. Aí diminui assim a velocidade do carro, a gente vê saindo dentro do mato, atravessando a pista assim, para na frente, olha pra gente e começa a andar de novo e entra dentro do mato. Uma mulher com cabeça de mulher, cabelo de mulher, mas o corpo era como se fosse um corpo de animal. Uau. E olhava pra gente assim e seguia o caminho. E aí o carro quebra. Que loucura, cara. Lá na frente. Bizarro, mano. E o carro quebra, na frente, não sabe o que é, liga para mecânico, vê, olha, não tem nada, o carro começa a andar de novo, quebra de novo. Aí espera aí, vamos orar, gente. Aí o pastor chama a gente em oração. Ainda bem que os pastores que caminham com a gente, os haitianos, têm muita experiência com essa questão de batalha espiritual, né? Batalha espiritual. Então, primeira vez que eu fui morar lá, 2017, eu volto ao Brasil. Quando eu volto do Brasil, na parede assim da minha casa, a casa dos meus pais, lá em Pernambuco, eu saio de madrugada para orar, tenho esse compromisso com Deus, nas madrugadas, e aí o Espírito Santo faz hora na frente da sua casa. Eu disse, tranquilo, vou orar. Ora do lado, tranquilo. Quando eu vejo um boneco de voodoo pendurado na janela do meu quarto. Uau, cara. Isso do Haiti, no Brasil, cara. Caramba, cara. E aí eu pego aquilo ali, tal, levo para o quintal da minha casa e começo a tocar fogo, aquilo que a gente aprende e tal. E aí não pega fogo. E aí eu coloco querosene, não pega fogo, coloco óleo, não pega nada. Aí eu lembro do óleo da unção, né? E a gente é crente. O que é que a gente aprendeu? Vamos tocar. Mais nada. Aí eu quero ver no Aí começou a queimar, cara. Só que quando começa a queimar, eu tinha um vídeo até um tempo desse. Na metade do moleque começa a sair sangue, cara. Tá de brincadeira, bicho. Bizarro. Aí eu fui falar com os nossos líderes lá de batalha espiritual e intercessão. Aí se prepare, Deus tá te levando para outros níveis de batalha. É bizarro. A última agora, por exemplo, minha esposa, a gente tava recebendo uma equipe em janeiro agora. Quando tá entrando no Haiti, da noite pro dia, praticamente, ela acorda com um nódulo no pescoço. Uma bola assim no pescoço. Aí tinha um médico lá, ele já fez o exame fisiológico, tal. Eu disse, não é um não, tem alguns aí, tem algumas coisas aí. Desce pro Brasil. Aí os pastores haitianos, os missionários já começam a orar. Tira dessa jurisdição, isso é magia negra e tal. Começa a batalhar, orar e tal. Já ligo pros nossos apóstolos. O apóstolo Luiz Hermínio já libera a palavra. Cara, não olha, não vê isso com maligno, benigno, nada. Já recebeu a mensagem do apóstolo Davi. Tenha calma, meu filho, Deus está no controle. Isso não é para morte, é para vida e tal. Eu tô tranquilo. Desço pro Brasil, ela faz os exames, faz biópsia, tudo, tal. Dias depois, irmão, sumiu o caroço. Meu Deus, cara.
Que loucura. Sumiu. É uma batalha espiritual muito grande. Que loucura. Eu estava, inclusive, com essa mesma equipe, fechou o Haiti. Ó. Manifestação, guerra, não sei o que, fechou. E a gente com a equipe lá dentro do Haiti, e aí? E missionários que trabalhavam com a gente lá, uma parceria incrível, sequestrado pelas gangues, Uau. cobrarem absurdo de caro para poder liberar. Meu Deus. São níveis de batalhas que a gente passa, que a gente passou, né? E eu sei que até hoje, nessa movimentação que a gente nunca fica parado no Haiti, né? Ok. Então, Haiti, República Dominicana, Brasil, os outros países ali que a gente tem a movimentação na América Latina. Caminhamos nessa mesa do Mevan, inclusive, na América Que Latina, legal. né? Eu quero que você fale um pouquinho também disso, pastor Elivelto. Só Isso. que antes da gente entrar nessa área, eu queria que o Elivelto me falasse assim, quem foi o Elivelto antes do Haiti e qual é a roupagem. Eu vejo logo que o nível espiritual, a espiritualidade, eu digo assim, a ver coisas que... Pronto, você foi para outra geografia, você foi para uma geografia totalmente demoníaca de fato, né? Não que onde a gente está no Brasil, Portugal, não tenha principados e potestades, não é por aí. Eu estou dizendo que você foi mais ou menos assim, ali é a casa da bruxa, beleza, vou lá. Vou lá evangelizar ela, como se fosse assim. E então tem o antes do pastor Elivelto, esposo da Ana, pai, e tem o não vou dizer o pós, né, mas o que o Haiti impregnou no senhor? Seja lá um estilo, seja lá uma unção nova, sim. o que você fala? Rafael, eu posso sair de lá hoje, eu posso ir para a China, mas o Haiti cravou isso no meu coração. O Haiti me ensinou exatamente aquilo que eu falo no livro que eu tenho, chamado Missões e Migrações. A praticidade missiológica da igreja, mesmo se movimentando profeticamente e escatologicamente. A gente está vendo o futuro, mas eu preciso ser prático naquilo que eu faço hoje. O Haiti me lembrou isso. Cara. Então eu trabalho por um avivamento que vai acontecer, de um reino que vai vir ser estabelecido, de um rei que está voltando, mas eu preciso dar passos práticos para que isso aconteça hoje. Meu Deus. Então o Haiti me ensinou isso. Há no terremoto, há no furacão, há numa guerra, há um tiroteio no ajuntamento dos nossos pastores, o tiroteio no quintal da nossa igreja, nossa casa, 100 e poucos pastores, minha esposa grávida no chão, caída, ter que se levantar, sacudir a poeira, pegar o microfone e orar e profetizar naquela terra. Então o Haiti nos ensinou o que é furacão, o que é terremoto, o que é guerra, o que é manifestação, o que é escassez, mas também nos ensinou o que é se mover apostolicamente, se mover profeticamente, orar mais, se entregar mais, adorar em espírito e em verdade. O Haiti nos ensinou o que é o amor, o Haiti nos ensinou o que é biscoito de barro, o que é criança comendo papelão para poder se alimentar. O Haiti nos ensinou o que é fome, o que é nudez, o que é escravidão, o que é paternidade de Deus, o que é identidade de Deus, o que é resgate do caráter de Cristo nas pessoas. O Haiti nos ensinou o que é trabalhar com órfão, com viúva, com refugiado, com imigrante. Então o Haiti nos ensinou tudo Meu isso, Deus, cara. que loucura, cara. O Haiti nos ensinou a como se movimentar entre os ricos, dos mais ricos também, Uau. que lá tem, Sim, em um bairro, sim. como também nos ensinou a como desenvolver trabalhos e plantar igrejas com os pobres e dos mais pobres. Que loucura. O Haiti nos ensinou muito, cara. Até hoje tem nos ensinado. Eu digo que se nesse caminho de volta da América Latina, Brasil, América Latina, Europa, Reino Unido, Oriente Médio, até chegar a Israel, um judeu vai vir governar sobre as nações e a partir de Israel e Jerusalém, eu creio que nesse caminho de volta para casa, Deus nos ensinou e nos encaminhou a passar por outras casas e ver as formas que ele tem de se manifestar com outras mesas, com outras casas, em outros ambientes. Que né? loucura. Essa é a multiformidade da igreja e a multiformidade de Deus. Esse Deus que é criador, ele criou pessoas criativas para adorarem, se manifestar e se movimentar de maneira criativa também. Então, que loucura. O Haiti nos ensinou o crioulo, a entender o francês, a ilha, o espanhol, culturas diferentes, línguas diferentes, comidas, enfim, danças, músicas diferentes. O Haiti nos ensinou demais, até hoje. Agora, dentro dessa resposta, você disse algo aí que
que mexeu muito comigo, quando você falou assim, o Haiti também ensinou a praticidade do evangelho. Isso. Cara, você é missionário, legítimo, da gema, vou dizer assim. É um missionário da gema. E, cara, o que me chama a atenção, talvez, hoje, em certas movimentações, algo muito complexo para as pessoas entenderem. E um evangelho talvez complexo demais, talvez também não estou aqui para poder falar nada da hipergraça. Ok, pastor? Que fique claro. Mas, Sim. Cara, como é que seria um evangelho prático? Por exemplo, o Mike Barroco teve cá e quando ele teve cá, ele falou da aldeia indígena, por exemplo. Ele falou, mano, lá eu vou falar o quê? Eu vou falar de escatologia, lá eu vou falar de... Cara, eu não posso, eu vou falar de teologia, eu não posso. Lá. E eu fui perguntar se alguém conhecia Jesus, eles falaram que ele não morava lá. Não, ele não mora aqui não. Pronto. Enfim, então, o que seria hoje, pastor Elivelto, com tudo que a gente está vivendo hoje, cara, Tá. é crise no mundo inteiro. Sim. O que seria hoje, você definia hoje como, cara, nós precisamos, né, a gente precisa de disseminar um evangelho prático. O que seria? Sai da teoria, sair das quatro paredes. Como é que seria isso, na visão do senhor? Tá. Se Deus está restaurando a nossa movimentação apostólica e profética, nesse sermão escatomissiológico de Cristo, Mateus 24, Mateus 25, ele dá sinais cosmológicos, sinais eclesiológicos e sinal missiológico. Sinais no céu e na terra, terremoto, furacão, guerra, rumor de guerra, fome, peste, sede. Não tenham medo, não é o fim ainda. Sinais na igreja, então vocês serão perseguidos, odiados de todas as nações por causa do meu nome, tal. Muitos de vocês vão se esfriar, não são todos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Ele responde a pergunta que os discípulos fizeram lá atrás. Quando o Senhor vai voltar? Quando acontecer sinais nos céus e na terra, na igreja, e o sinal em todo o mundo, que é a evangelização global. E então virá o fim. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele retorna. A praticidade disso é o evangelho sendo pregado de maneira querigmática, pregação, e martírica, testemunha. O evangelho é evangelion, evangelistês, as boas notícias, as boas novas, pregando o reino de Deus, que não é do homem, é de Deus, né? A todo mundo, esse mundo não é cosmo, é koiné, todas as pessoas, né? E a todas as nações, a todas as etnos, língua, raça, tribos, povos, nações, Apocalipse 5. Então quer dizer que se Apocalipse 4 é um convite de Deus a fazer com que João veja uma realidade eterna em um céu, um culto no céu, quando ele se depara na parte do Apocalipse capítulo 5, ele vê que esse cordeiro, esse rei, essa adoração e esse ambiente, essa casa, tem outras línguas, outras tribos, raças e nações de todos os povos. Então, veja bem, Mateus 24 não termina no versículo 14. Termina Jesus mostrando como que está a igreja dele e a divisão de tudo isso. As 10 virgens, bode e ovelha, trigo e joio, quem separa, como que é. Aí Mateus 25 vai dar praticidade. E quando eu estive com fome, você me deu de comer. Quando eu estive com sede, você me deu de beber. Quando eu estive na prisão, você foi me visitar. Quando eu estive enfermo, você foi me ver. E quando eu estive imigrante, você me acolheu. Aí eu te respondo. É quando a gente olha para um refugiado, ele está no meio da rua, e Jesus olha para a gente e diz assim, você quer me hospedar ou não? Aí, olha isso. Uau. Aí você abre a porta da sua casa e leva o refugiado para sua casa. Foi isso que a gente fez no Haiti, foi isso que a gente fez na Dominicana, foi isso que a gente fez em Pernambuco, foi isso que a gente fez no Paraná com casa de acolhimento de refugiados de outros, Síria, Turquia, Afeganistão, Venezuela, Haiti. Meu Deus, nada tão prático quanto isso. Aí a gente tava um dia na República Dominicana, minha esposa olha pra mim, amor, a gente recebeu a notícia de que tem alguns brasileiros, e inclusive com filhos, com criança. O que é que a gente vai fazer? Eles estão lá em situação de vulnerabilidade e tal. A gente chega lá para falar com eles. Não, a gente tá sendo colocado para fora. A gente não tem lugar para onde ir, a gente não tem casa para morar, não tem. E assim, no meio da praça,
Eu digo, não, eu vou conseguir trabalho para vocês. Eu acolhi essas nações no Brasil, essas nações dominicanas, acolhi outras, eu não vou acolher a minha? Não, eu vou ajudar vocês com emprego, com isso, com aquilo e tal. Minha esposa me chama no canto e diz assim, amor, você sabe como que a gente vai ajudar eles? Eu disse, eu sei, eu vou. Eu disse, não. A gente vai levar eles para casa, cara. Olha isso, cara. Uau. Jesus pediu pra gente fazer isso. A Colocamos todo mundo dentro de um carro, irmão, e levamos para casa. Missões é a praticidade da movimentação divina a partir da sua igreja. É quando eu me disponibilizo, Deus se manifesta. Então, quando você fizer isso a um dos meus pequeninos, estará fazendo para mim. Então, essa é a praticidade do evangelho, né? É quando a gente acolhe o órfão, acolhe a viúva, acolhe o refugiado, prega o evangelho para eles. A gente lavou pés de muçulmanos, né? Pessoas oriundas do Oriente Médio que entregaram sua vida para Jesus. Como? Acolhendo, abraçando, amando, né? Então, eu creio nessa praticidade. Quando você se disponibiliza, né? Eu creio que Deus se manifesta através desses passos práticos. Que loucura, mais ou menos assim. Bem prático. Acredito que quem está acompanhando o podcast até aqui já entendeu tudo, cara. Tá muito claro acerca de missão, acerca de propósito, chamado. Antes de eu entrar numa pergunta também eu acho que você deve ouvir isso o tempo inteiro. Você é uma pessoa pública hoje, pode dizer que sim, claro. Então as pessoas, elas hoje muito querem saber, qual é o meu chamado? Como se eu fosse um guru, né? As pessoas falam, ora pra mim pra eu poder descobrir o meu chamado. Nós vamos falar disso agora, principalmente porque o campo missionário, ele é algo que enche os olhos. Sim, né? sim. Não só de cristãos protestantes, mas o católico faz missão, todo mundo faz missão. Sim, né? franciscanos. Tudo, né? No entendimento deles, todo mundo... Muita gente faz. E então, cara, quando alguém chega pra você e fala, ora pra mim, pra Deus te mostrar o meu propósito. Dá essa resposta pra galera, e que essa pergunta, ela vem sempre, cara. Sim, essa pergunta, eu acho que todo mundo que passar por aqui, seja lá em qual esfera que tá atuando ministerialmente, eu acho que eu deveria fazer essa pergunta. Sim. Que as respostas, elas... A palavra vocare, vocação, é aqueles exatamente que Deus atribui dons específicos para cumprir coisas específicas, né? O chamado é o Kalel, é um chamamento do Senhor. Eu creio que todo mundo foi chamado para algo. E existe também vocações específicas. Você vai entender isso baseado em Efésios capítulo 4. Alguns foram chamados para apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, mestres, né? E você vai ver Coríntios 12 falando sobre a questão dos dons espirituais. Então a gente tem os dons ministeriais e os dons espirituais, né? Nós podemos pedir, Paulo fala para a gente pedir os melhores dons. E peça o dom que você quiser, você vai receber do Senhor, espiritualmente falando. Alguns têm vocações específicas, porque receberam do Senhor dons específicos. Então a gente não pode pegar carona no chamado de ninguém. Eu preciso cumprir a vocação que Deus chamou para mim. Como que eu descubro isso? Gente, presta atenção, pera aí. A sua crise aí, olha, ou ele vai te deixar mais em crise ainda, que eu não sei pra onde que isso vai dar, ou ele vai resolver seu problema. Presta atenção nisso aqui, por favor, pastor Oliveira, prossiga. Primeiro, se essa vocação é o dom, a palavra dom, 1 de Pedro 2,9, né? Me corrija aí. A palavra vai dizer, vocês são geração eleita, povo santo, adquirido, aqui ó, 1 de Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sacerdócio, sacer, é sacro, sacro é santo. Dote é dom, dom é presente. Então, se Hebreus diz que Jesus é o maior sacerdote,
porque ele foi o maior presente santo dado de Deus à humanidade. E o sacerdote que somos nós? Somos o presente santo de Deus dado para o próximo. Olha isso. Então aí João 3,16, a gente entende. Agora, 1 de João 3,16, nós temos que viver. E nisso conhecemos o amor, Cristo entregou sua vida por nós, e nós agora temos que dar nossa vida por amor aos nossos irmãos, compreendendo esse presente, esse sacerdócio, esse dom de Cristo. Então, para eu viver a minha vocação, eu preciso entender que eu sou um presente de Deus em Cristo Jesus para outra pessoa. Ponto. E aí você vai ter dons específicos baseado em talentos e ferramentas específicas que você vai dar. Então, se você é uma pessoa muito criativa e se comunica muito bem, você vai entender que você flui no ministério da palavra. Se você tem gosta não só daquilo que é raso, daquilo que está ali escrito, mas se depara com a profundidade das escrituras e você gosta de mergulhar e ensinar pessoas, então é provável que você tenha uma ramificação ao ministério do ensino. Se você olha os dons, a palavra de Deus, a manifestação de Deus bíblica, mas você vê tudo de uma maneira ilustrativa, com visões, com clareza espiritual, e você tem impressões e sentimentos no seu espírito, e você gosta de comunicar às pessoas, então às vezes você tem uma movimentação profética. Se você é aquele cara que às vezes fica agoniado dentro da igreja, mas e os moradores de rua? E os dependentes químicos, e as garotas de programa, e o asilo, e o hospital, e a casa de recuperação, e você fica agoniado. Então, geralmente, você tem um ministério evangelístico. Você tá rindo, porque eu sei que você se movimenta com isso. Né? Que loucura. Mas, às vezes, você gosta de trabalhar com líderes. Né? Com gestão, com logística, com governo, com impartição. Né? E, às vezes, você toca nesses outros ministérios, mas Deus te chamou para tomar conta de líderes. Uma posição mais... Você sabe como gerir, você sabe como administrar, você sabe como... E às vezes Deus te chamou para pastorear, ou às vezes para se movimentar apostolicamente, para tomar conta de outros pastores e líderes, ensinar, equipar a igreja, essa movimentação. Loucura. A partir dos dons espirituais, você vai ter mais presentes de ferramentas de Deus para cumprir uma vocação. Então você recebe dons espirituais, sabedoria, conhecimento, visão, revelação, línguas, interpretação, milagres, maravilhas. Isso que é do Espírito, assim como o dom, é o dom quíntuplo, os 5 ministérios, é o dom de Cristo. Os dons do Espírito é o dom que nós temos no Espírito. O Espírito Santo possui todos esses dons, assim como os frutos, que na verdade faz parte do fruto do Espírito, de Gálatas. Então, quem tem Cristo, quem tem a paternidade de Deus, quem tem o Espírito, quem tem o fruto, tem todas essas facetas e pode se movimentar. Mas, às vezes, Deus tem pessoas para ofícios específicos. Loucura. Vocações específicas. Loucura. Mas você que possui o Espírito Santo, pode pedir a Deus os dons que no Espírito ele pode conceder. Né? Você que se movimenta em alguns ministérios, compreenda o seu ofício, mas saiba que você pode se movimentar com outras facetas. Loucura. Mas saiba que descobrir o seu chamado geralmente vai ser aquilo que você mais ama fazer, tá aí o seu chamado. Olha só. Aquilo que mais você tem desenvoltura para servir, tá aí o teu chamado. Aquilo que você tem mais facilidade de compreender, tá aí tua vocação. Que loucura. Aquilo que você daria toda a sua vida, tá aí o teu chamado. Aquilo que você gastaria todo o seu recurso, todos os seus dias na terra, sem ganhar um centavo, tá aí o teu chamado. Aquilo que você faria com todo o prazer, com toda a vontade, com todo o ânimo, com todo o ardor, até a vinda do Senhor, tá aí o teu chamado. Ficou claro, viu, pessoal? Ficou claro. E você falou algo aí que é verdade, porque hoje você caminhou bem demais ali hoje no profético, no apostólico. Antes dele quebrar a igreja toda, depois você vai lá no YouTube, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Mas a gente trouxe um pouco do ensino, né? É isso que eu ia dizer foi agora. Muito bom, né, cara? Não, glória tá a Deus. O culto hoje foi sensacional. Procura lá, Pastor Elivelto na Casa do Leão, lá no YouTube. O vídeo já está disponível, vocês vão assistir lá.
E eu vi mesmo essa faceta do senhor ali, e eu já vou fazer outra pergunta agora, como uma deixa para poder fechar essa resposta com chave de ouro. Aham. E eu vi que você caminhou muito bem no ensino, no profético, no apostólico, e posso até dizer mais coisas, no evangelístico, não precisa nem te falar, que é o que você vive, enfim. E como é que foi isso ao longo dos anos? O Mas eu Elivelto... fui separado e ordenado como pastor. Aí, caraca. Mas então vamos voltar um bocadinho dessa história. Como é que foi isso, ô pastor Elivelto? A ordenação pastoral, a infância, só pra gente poder entender Aham. que isso, por exemplo, cara, Deus ele me deu um dom tal. E você disse claramente, como Isso. diz, cara, pede, qual é o dom que você quer? Deixa eu Uhum. pedir. E se eu buscar, será que eu vou ter? Cara, eu não sou, mas eu queria ser. Será que eu vou alcançar? Aham. Ao longo da sua vida, como é que foi isso, pastor Durante Elivelto? muito tempo, a igreja, ela ordenava pessoas só para o ministério pastoral, né? E às vezes para alguma outra função ministerial ali, um diácono, um presbítero, etc. Mas a gente tem uma nova compreensão, ou uma nova não, mas uma compreensão mais bíblica teológica de separação ao ministério. E aí cada um vai cumprir o ministério que o Senhor o chamou. Então, Atos capítulo 6 vai dizer que os apóstolos tinham essa função da palavra e oração, mas eles separaram pessoas, 7 discípulos ali, né, para o serviço da mesa. Então, Deus sempre levanta diáconos, presbíteros, pessoas de governo, pessoas de impartição ao serviço na casa do Senhor, a tocar ao vulnerável, ao necessitado. Deus separa pessoas para funções assertivas e chama pessoas para chamamentos, para vocações específicas, né? Mas durante muito tempo, eu creio que ao longo do tempo nós aprendemos acerca da separação ao ministério, e às vezes você é separado para uma função dentro do plano de Deus, dentro da vocação divina, do propósito de Deus, ser separado para uma função, mas saiba que a separação a uma função não te limita a se movimentar o ministério que Deus te chamou para se movimentar. Olha isso. Então, mesmo que, e o certo seria cada pessoa ser separado, ordenado ou ungido para um ministério específico, mesmo quando isso não aconteça, de você ser separado, ordenado para o ministério que Deus vocacionou você para exercer, saiba que você precisa estar dentro do eixo divino, né? Às vezes, saiba que não é nem a liderança do governo da igreja que erra nessa separação e nessa ordenação. Às vezes somos nós que não comunicamos bem o ministério que Deus nos chamou. Que louco, cara, agora você bagunçou o negócio. Porque tem hein? muita gente que coloca essa culpa só na liderança da igreja. Uau, cara. Mas essa culpa, na verdade, às vezes somos uma culpa nossa. Da gente não ser vulnerável e comunicar aquilo que arde, aquilo que queima, aquilo que você leu, aquilo que você viu, aquilo que você buscou, as impressões divinas, aquilo que você se capacitou, inclusive. Então, eu fiz toda essa minha jornada, né? Aos 16 para 17 anos, eu entrei no seminário teológico, a faculdade teológica, fui graduação, pós-graduação, doutorado em missiologia, fui estudar, li livros, fazer conferência, seminário, viajei para poder fazer curso, me conectar com pessoas, estudar, mergulhar e tal. E aí, num caminho que eu pensava que viveria mais evangelístico e pastoral, um pastor, mas que fazia um trabalho de evangelização, eu me deparei com essa movimentação apostólica e profética. Aí né? Virou o trem tudo. Aí bugou tudo. Meu Deus. Então eu fui conversar com meus pastores, com os nossos apóstolos, nossa liderança. Foi quando eu recebi uma palavra do meu pastor que dizia assim: não crie raízes. Então, quando você plantar as igrejas, então a gente plantou muita igreja. Quando você plantar a igreja, você não pode ser o pastor daquela igreja. Você pode fazer até isso num curto tempo. Mas saiba que, às vezes, o apóstolo é o primeiro a evangelizar, a pastorear, a ensinar, a profetizar, mas às vezes é o primeiro a ir embora. Aquele que tem uma Isso movimentação é muito absurdo, de cara. precursor, de missional. Então, aí eu me deparei com isso. Então, você imagina. Eu creio
que nesses últimos dias Deus está movimentando suas peças. As pessoas que se movimentavam muito nisso, vai agora se movimentar nisso. As pessoas que desenvolviam tal ofício, eles vão... Tudo vai se encaixar. Meu Deus. Sabe? Que forte. O corpo vai estar movimentando no time de Deus, assertivamente, cada um na sua medida, no seu ministério, na sua movimentação, para a glória do cabeça. Que loucura, do Cristo. cara. Então, durante muito tempo, a gente vivia e pensávamos que a nossa função, nosso encargo ministerial seria mais ali, trabalhar na ponta. Aí a gente se deparou com o ensino, aí ensinar pessoas aí a ponta. Aí a gente se deparou com essa movimentação de liderar pessoas que capacitam outras para que alcance a ponta. Né? Então, é isso. O IT Global tem 7 pastores, um presbitério, cada pastor tem as igrejas, que tem as escolas, e a gente, pela graça de Deus, há 3 anos e pouquinho aí, a gente está liderando essa movimentação. Né? E a gente crê que o Haiti vai cooperar com o Brasil, que vai cooperar com o Brasil junto com os haitianos de América Latina, cooperar com os europeus para a grande comissão, e aí a gente faz esse caminho do Oriente Médio, e aí Israel. Aí o chicote estrala. Não tem jeito, pelo amor de Deus. E pastor Elivelto, Mevan, entrou onde? Como é que, cara... O Mevan foi incrível, né, cara? Então me fala isso aí, porque eu tô... Foi incrível demais. Como é que é isso? Já 3º ano ali, indo às convenções, às conexões apostólicas, cafés com os pastores, cooperando, servindo, estando junto. Tem sido algo maravilhoso. Recebi agora há pouco o apóstolo Muracava, que é o líder do Mevan América Latina, né, ali. E é uma movimentação extraordinária. Caminhou com a gente, ministrou em algumas não, quase todas as nossas igrejas ali na República Dominicana, impartiu, ministrou nas nossas escolas, né, teve reunião com os professores junto conosco. Foi um tempo muito precioso. A gente foi às ruas também, né, visitamos algumas casas, alguns pastores, alguns órfãos. Um tempo muito precioso. Então a gente faz parte dessa mesa na América Latina com o apóstolo Muracava, né, que é esse braço do apóstolo Luiz Hermínio, do Mevan Global, aonde nos dá não uma cobertura, né? Nós temos pais biológicos e pais nessa movimentação de a Igreja Batista, né? A Igreja Batista Central de Jaboatão, lá em Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes. Caminhamos há quase 15 anos com eles. Meus pais são pastores assembleanos, né? Que também nos deram todo o fundamento. Meus tios, pastores, me ensinaram o caminho do sertão, capelania, presídio, hospital, eram coordenadores desses ministérios. E os nossos pastores da Igreja Batista, que é a nossa igreja enviadora, sempre nos ensinou a andar em rede, a andar em reino, a andar em cooperação e se envolver com outras movimentações de mesa, lindo, cara. De comunhão. Eu adoro isso, cara. De relacionamento, de café com os pastores e tal. Trabalhar essa questão de mesa. Foi quando a gente se deparou, né, 3 anos atrás, mais ou menos, com essa movimentação do Mevan América Latina. E ali a gente tá junto, caminha junto. Que lindo. E pra glória do rei, o avanço do reino. É isso, cara. É isso. Precioso demais. Será que eles nunca vão entender isso? Todo mundo não vai entender isso, cara. Às vezes a gente não vai plantar uma igreja fora. A gente vai revitalizar algo, ou a gente vai cooperar com aquilo que já tem. Olha isso aí, gente. Às vezes você não vai abrir um novo orfanato. Às vezes você vai servir e cooperar com um orfanato que já está. Entenda isso, pelo amor de Deus. Às vezes você não vai plantar uma base missionária ou uma casa de oração. Cara. Às vezes você vai ali servir uma casa, uma base que já existe. Meu Deus. Né? Então a gente tá ali cooperando também. Eu prefiro ir para uma cidade a terminar de matar o pastor que tá ali e abrir a minha igreja do que chegar lá. Vou te falar uma coisa. Deus, nesses próximos dias e anos, ele vai estar destruindo muita torre de Babel que foi construída para exaltar um ministério, para tentar tocar a Deus. Eu creio nisso. E ele vai fazer com que pessoas entendam a construção de um tabernáculo para que Deus toque a terra para a glória do rei. Que louco. Então a gente não está aqui simplesmente para brincar de fazer casinhas ministeriais ou ministérios, etc. Estamos aqui para cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Quando nós cooperamos com aquilo que Deus está fazendo apostolicamente e profeticamente, você entende um rei, um reino, um missionário
com um envio apostólico e uma voz profética. Nossa. Só que o muro, ele destrói Jericó. Josué capítulo 6, versículo 4. Só que tem uma outra movimentação. Um reino, um rei, um missionário, um envio apostólico, mas também uma voz profética. Mas aí o muro é edificado. Então a gente tem que discernir isso. Meu Deus. Lugares que a gente vai ir para destronar, para destruir. Uau. Mas eu creio que existe um tempo, e aí chegou esse tempo, um tempo de mais edificação. Meu Deus. Para destruir, a gente pede a Deus força, como Sansão pediu. É. Mas aí acaba tudo. Meu Deus. Mas para edificar, a gente pede a Deus sabedoria, como Salomão pediu, para edificar a casa do Senhor. Meu Deus. Então eu acho que eu creio nesse time, nesse discernimento, essa movimentação apostólica e profética. O apostólico e profético, ele nos traz uma direção, onde, por exemplo, em Lucas capítulo 9, a gente vai ver Pedro subir no monte, se deparando com Moisés e Elias. Tipologia de uma movimentação apostólica e profética. Moisés, o enviado, Elias, aquele que foi canalizado por Deus para comunicar a voz do Senhor, profético. Quando Pedro se depara com isso, ele tenta zelar a movimentação apostólica e profética do passado. Ele tenta proteger. Vamos fazer tendas. Vamos cuidar desse lugar aqui, vamos ficar aqui. Mas aí vem a glória do Senhor, Jesus é glorificado. Esse é meu filho amado, que tem o prazer, dê ouvido a ele. Meu Deus. Eu creio nessa próxima movimentação. Uau. Que não aponta só para aquilo que a gente passou e aquilo que a gente aprendeu e desenvolveu. Aponta para um novo de Cristo. Meu Deus. E aí quando você entra dentro dessa movimentação apostólica profética contemporânea, você não se movimenta indo atrás das pessoas, das multidões, das nações, para querer fazer alguma coisa. Não. A Bíblia diz que quando eles descem do monte, as pessoas vão até eles. Não, cara, é isso. Né? Meu Deus. Então, quando você está alinhado no tempo de Deus, na movimentação de Deus, você não corre atrás das bênçãos de Deuteronômio. É as bênçãos que correm até você. Bondade e misericórdia te alcançarão. Né? Que loucura. Eu creio nessa movimentação. E é linda essa conexão, o meu PR. Já vou te apelidar, agora a gente chama os pastores aqui de PR. O meu PR. E é incrível que prazer imenso, porque Deus ele tá levantando esses anônimos aí, cara. Tá incrível esse movimento. Quem consegue caminhar, não vou dizer talvez, ninguém vai conseguir, não vai ser todos que vão conseguir chegar no pleno entendimento do profético e do apostólico andando junto. Mas aquele pessoal, essa galera que está caminhando em uma igreja apostólica e profética, ela consegue fazer essas conexões e ver que, de fato, nós estamos construindo, edificando, mas fulano, beltrano, ciclano também está construindo, está edificando. Isso. As facetas, né, que o Senhor usa, cara, aquela igreja se manifesta dessa forma, mas eles estão construindo, eles estão edificando. Os amigos de Deus. Cara, às vezes vai ter gente que vai estar fazendo algo extraordinário, não vai ser visto, não vai ser lembrado, mas o nome dele vai estar escrito no livro da vida. Lucas 10. Jesus envia, agora não é só 7, agora é 72. Envia de 2 em 2, Lucas 10. Quando eles voltam da evangelização, curamos, expulsamos demônios, Jesus... Peraí. Não se preocupe com isso. Se preocupe que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Meu Deus. Se preocupe que o seu nome está escrito em livros, jornais, em redes sociais. Não. Escrito no livro da vida. Tanto que é interessante quando você vai ver, se Deus está restaurando um apostólico profético, se Deus está restaurando a movimentação de adoração, de intercessão e de missão, de proclamação, Êxodo 17, né? Moisés de mãos erguidas, Arão e Ur, sustentando as mãos, Josué vencendo a batalha e o fundamento de Cristo, a rocha. Marta e Maria, adoração e serviço, proclamação. Onde é que está Lázaro no texto? Aí eu perguntava para Jesus isso. Não sei onde é que está Lázaro no texto, a casa dos três. Cadê? Mas às vezes... os amigos de Deus não aparecem. Meu Deus do céu, bicho. Você tá de bem. Os amigos de Jesus não aparecem. Aqueles que foram chamados à oração, à intimidade. Às vezes eles não aparecem. Mas eu vou te falar uma coisa. Esses que às vezes não aparecem, que às vezes não tem uma movimentação de adoração, ministério de adoração, ou da palavra, de proclamação de serviço, como Marta, eles vão estar em oração, cultivando a devoção. Uau. Que loucura. Às vezes, sei lá, com o ouvido do lado do peito do mestre. Né? Então, nessa movimentação apostólica profética,
que restaura, adoração, proclamação. Mas a oração, Deus vai nos levar de volta para o lugar secreto, a preparar um ambiente para Ele vir repousar. Pessoas descansadas recebem o descanso do Senhor. Meu Deus. Pessoas que não se preocupam com os holofotes, eles recebem a glória de Deus. Preparar um ambiente para ver Ele se mudando. Que quando a gente muda, nós vemos Deus se mudando para um ambiente e Ele mudar todas as coisas. Que loucura, cara. Eu creio nisso, cara. Que pancada. Eu creio nisso. Que pancadaria, parceiro. Achei que você tinha parado lá na igreja, né? O pessoal tá lá juntando as cadeiras até agora, que aquilo foi... Eu tô provocando... 4 horas da tarde, o pessoal fez uma mesa para quase 1.000 pessoas almoçar. Acabou o culto, loucura. Todo mundo em comunhão. Todo domingo é assim. Todo domingo é assim. Todo domingo é assim. Se tiver Deus. 1.000 vai comer. Se tiver Quero 2.000, louvar a Deus pela vida do apóstolo Rafael, cara. bicho é Meu louco. Deus. Cara é maluco. Cara, quase 40 missionários, obreiros, casas aqui para os missionários morar dentro da igreja, casa de oração, Casas fora. base missionária, a trabalho, vans, combis, Tudo. trem, tudo, para corte de cabelo, para tudo. Tudo. Pegar pão, preparar almoço, Tudo. dias de ação social. Sem aqui pro faltar pessoal. um dia, a galera tá na rua. E Dia Deus de missão. trazendo provisão, porque o recurso está dentro do propósito. Maravilha. Glória a Deus por essa casa. Você tá doido. Pastor Edvelton, eu acho que... Mais alguma coisa, ô senhor Guilherme Batista? Porque o negócio foi estreito aqui. Oi, Dani, Deus é você bom, tá né? ligando aí o Windows? O que aconteceu? Tô ouvindo aqui o som Que aqui. mesa, cara. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Pelo amor de Deus, você tá falando o que eu Prazerzaço. deveria estar falando aqui agora. Você me quebra agora. Eu é que tô feliz, cara. Que é isso. Que honra, cara. Que honra mesmo. Amém. Poder conhecer mais da sua história. Amém. Poder ver a sua esposa, ver sua filha. Eu vejo sua esposa um sorriso, cara. É. E isso aí para um homem de Deus, eu ouvi uma frase esses dias que tá falando, você quer saber se o ministério do cara é aprovado? Olha pra esposa dele. Verdade. E pra glória de Deus, cara, que honra poder te Amém. conhecer pessoalmente, poder ver seu trabalho, Obrigado. sua meu casa. Você ganhou Amém. um amigo agora, um Vocês chato também. que vai ficar te mandando mensagem Vocês lá no também. Instagram. Eu gosto de mandar uns memes também, posso? É bom demais. Meme Eu é fico bom mandando todo dia. Ah, então pronto. Eu mando pros meus amigos. Aí, ó, o rei do meme tá ali, ó. Não, O Guilherme, vai eu quero devagar. ver quem é que manda esse vídeo, quem é o mestre, o chefe dos amigos que fica mandando emote e meme pros outros aí. Quero ver aí. Não, isso é uma legião. Isso não Marca dá pra aí, manda pro seu amigo. Ô, gente, mas é sério, isso é... Agora, então pronto, você vai fazer... Você que é o enviador de rios de meme aí, profissional, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse podcast, esse link, e você vai mandar lá no grupo da sua igreja, cara. Você vai mandar pro seu amigo que... Rafael, mas meu amigo não é missionário. Cara, a gente falou de tudo aqui um pouco, cara. A gente falou de igreja, a gente falou da noiva de Cristo. Capacitação, Cara, envio, você processo. tá de brincadeira. O chicote estralou de uma maneira sobrenatural. Então pega esse link, envia pra galera. Lembrando que nós estamos na 3ª edição do Em Casa Podcast. Pastor Edvelton, o podcast Em Casa aqui em Portugal é um dos poucos podcasts cristãos aqui na nação portuguesa, Meu cara. Deus. E na Europa, né? Então, hoje a gente vê essa movimentação na rede social, através do podcast. São várias mesas de ensino cristão. Graças a Deus por isso. Uau. Aqui na Europa é outra realidade. Embora o senhor disse hoje, nós estamos vivendo isso que a Europa tá em chamas, hein, cara? Uau. Então, nós estamos muito felizes. Mais uma vez, obrigado. A sua esposa, a Anne. É A Anne? Ana Ana e a minha filha Amy. M. Pronto, cara. Eu ia confundir tudo aqui. Muito obrigado. Mais uma Amém. vez, deixa eu pegar na sua mão de novo, porque Amém. Assunção aí, se Obrigado. passar, eu tô rindo à toa Amém. demais. Da conta. Manda um beijo Tamo pra junto. galera aí, cara. Gente, Deus abençoe vocês. Pode continuar orando por nós. Manda uma mensagem lá. Você que quer tirar suas dúvidas no nosso Instagram e também no Instagram do Haiti Global. Orem por nós. Essa nossa movimentação tem se expandido cada vez mais para conectar pessoas, né, de vários estados, países, de outros continentes, para que se levantem e abençoem o Haiti, que profetizem ao Haiti, se movimentem no Haiti. Eu quero que você vá lá conhecer, quem sabe um dia, né? Ore por nós, ore pela minha casa, minha esposa, minha filha, toda a nossa movimentação, os pastores, as escolas, as igrejas, as bases, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, meu amigo. Maravilha demais. Pessoal, você que ficou até o final, muito obrigado. Faça o que já foi pedido aqui, ovacionado. Pega esse link e manda pra todo mundo. Acompanhe os próximos episódios que vão sair. Vai lá, visita os episódios antigos que já estão no ar. Assista também. E se o Instagram do Pastor Edvelton não estiver fixado aí no vídeo, eu vou dizer aqui, Elivelton _
Elivelton Silva, _ Haiti. Vai lá, conheça esse trabalho. Se você tiver vergonha de sua cara, faça uma oferta, faz alguma coisa. Se move aí, porque, né, gente? Pessoal, no mais é isso. Nós ficamos por aqui. Beijo pra vocês e até o próximo.